O MS2 começa com atualizações sobre o conflito entre indígenas e produtores rurais em Douradina. Uma série de órgãos federais e estaduais acompanham a situação de perto. Eduardo Kotak tem as informações. As últimas imagens divulgadas pelo Conselho Indigenista Missionário mostram indígenas de um lado e produtores rurais bem mais à frente em várias caminhonetes. Tudo isso em meio a uma área de lavoura. Os produtores também chegaram a montar um acampamento em frente à área conhecida como Panambi Lagoa Rica. Policiais da Força Nacional, a Polícia Militar, o Ministério Público Federal e a FUNAI acompanham a situação. A FUNAI tem acompanhado na última semana a movimentação dos povos indígenas em Douradina em ocupação do território que é considerado de ocupação tradicional dos povos indígenas Kaiowá desde o ano 2011. Nesta semana, uma comitiva do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, acompanhada de órgãos como o Ministério Público Federal, Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, Secretaria Especial de Saúde Indígena e outros órgãos, estiveram na área como forma de prevenir possíveis acontecimentos que levem à violação dos direitos indígenas e direitos humanos. Nós queremos manifestar nesse momento a nossa confiança no Parlamento brasileiro, na Justiça brasileira e em outros órgãos do Estado brasileiro na busca pela solução de forma a garantir o direito de todos. O Ministério da Justiça autorizou desde ontem, sexta-feira, o reforço da Força Nacional para o patrulhamento em aldeias aqui da região sul do estado e na mediação desse tipo de caso em que a tensão aumenta e os ânimos se exaltam. Um boletim de ocorrência também chegou a ser registrado na Polícia Civil por um dono de uma das propriedades que fica no travessão Barão do Rio Branco e faz divisa com a aldeia Lagoa Rica. Ele relata que foi até o sítio e notou que toda a propriedade teria sido invadida por indígenas. Nós procuramos o Ministério dos Povos Indígenas para entender qual é o motivo do conflito, algo que é sempre importante pontuar. E quem explica é a coordenadora-geral do Departamento de Mediação e Conciliação de Assuntos Fundiários do MPI, a Daniela Alarcon. A área em conflito fica no interior da terra indígena Panambi Lagoa Rica, que foi delimitada pelo Estado brasileiro em 2011 com cerca de 12 mil hectares. Trata-se de área de reconhecida ocupação Guarani Kaiowá. No interior desse território ainda persistem áreas em posse de não indígenas. O processo de demarcação ainda não foi concluído porque há ações na justiça que impedem a sua finalização. Trata-se, portanto, de uma retomada de terra realizada pelos indígenas e não de uma invasão. É importante que o processo chegue ao final para que sejam garantidos os direitos de indígenas e de não indígenas. A gente continua nesse assunto com a Ana Lívia Tavares, que chega e traz as últimas informações ao vivo. Boa noite para você, Ana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul diz que enviou um helicóptero junto com policiais militares e um representante do Ministério Público Federal na tarde de hoje para sobrevoar a área de conflito. A segurança também foi reforçada pela Força Nacional e estão atuando policiais militares e federais. 2 deputados também acompanham no local a situação na tentativa de intermediar os conflitos. Os 2 deputados são o seguinte: a deputada estadual do PT, Gleice Jane, que ressaltou que a situação por lá continua tensa e que foi para o local para ajudar na busca por um acordo sem que haja violência ou feridos. Inclusive, a Sejusp informou que não há mais focos de incêndio e nem registros de pessoas feridas. O deputado federal Marcos Polon, do PL, passou a noite na fazenda, acompanhou a abertura de boletins de ocorrência na polícia por parte dos produtores rurais e disse que vai permanecer por lá buscando também o diálogo sem a violência. Os policiais fizeram vistoria nos veículos dos proprietários rurais e não foram encontradas armas. Agora à tarde, representantes dos indígenas e produtores se reuniram com integrantes do Ministério Público Federal, da FUNAI, da Força Nacional e da Polícia Militar. Ficou acertado que os indígenas permanecem onde estão, sem avançar em áreas de plantio. Os produtores também continuam onde estão, ambos respeitando a distância uns dos outros. Ainda neste encontro de hoje à tarde, já ficou marcado uma próxima reunião para segunda-feira, às 14h, no Ministério Público Federal de Dourados, na tentativa
tentativa de um acordo entre produtores rurais e indígenas. Nós vamos acompanhar essa situação ao longo da semana, Fabiano. É isso, Ana. Obrigado pelas informações. A gente segue de olho nos desdobramentos e eu quero compartilhar com você um destaque do G1MS, reportagem do José Câmara, que traz mais detalhes sobre esse conflito fundiário que começou há uma semana, né? Indígenas Guarani, Kaiowá e fazendeiros estão em conflito há uma semana nessa área rural. Lá em Douradina tem mais desse histórico lá no G1MS para você conferir.